a Yom Yom do dia 14 de Adar 2, que é o dia no qual se comemora e celebra-se a festa de Purim. Ele nos traz diversas observações técnicas de como era escrita a Megilá dos Rebes e etc., e outras nuances, e como se pronunciavam certos trechos da Megilá, enfim, e como as partes técnicas nós deixamos para cada um interessado ler na tradução da obra. Então nós vamos, mais uma vez, buscar algum provérbio ou dito para ser lido e estudado por nós no dia de hoje, nos acréscimos do Yom Yom, que são também ditos selecionados pelo nosso Rebbe, que eventualmente iriam dar origem a uma continuação da obra, que acabou não sendo publicada, mas ficaram para nós dezenas de ditos que também têm significados profundos e importantes. Então, aqui algo extraído de um pronunciamento do Rebbe anterior, num Fabrengen, num encontro, numa reunião hassídica, e que foi selecionado pelo nosso Rebbe. Ikar avodahu mochin. O principal e essencial do nosso trabalho espiritual, do nosso serviço espiritual, está relacionado com o intelecto. O que significa isso? Não só ler, estudar, aprender, mas mais do que isso, leitiageia besichlo alasaga elokit, principalmente se tratando do estudo da Hassidut, da parte mística da Torá mais profunda. Isso significa esforçar-se, que haja um esforço intelectual por parte da pessoa para captar e entender espiritualidade e divindade. Em outras palavras, nós somos seres de carne e osso, vivendo aqui nesse mundo. Somos dotados de intelecto, mas, em geral, o nosso intelecto, por força das circunstâncias, já que nós somos almas incorporadas e nós vivemos num plano corpóreo, terrestre, físico, material, então o nosso intelecto, a nossa lógica, o nosso pensamento, na maioria das vezes, ele está voltado para coisas físicas e materiais, ou quase ele fica condicionado para raciocinar, para pensar, e etc., apenas sobre coisas físicas e materiais. Por isso, quando se trata de conceitos abstratos, e mais do que abstratos, conceitos espirituais delicados e elevados, isso que se chama de Asagá Elokit, de captar, internalizar divindade, né? Pensar e meditar sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre os conceitos que são trazidos nos livros místicos, como ele é Memale Kol Almin, Sovev Kol Almin, preenche os mundos, o universo, envolve e cerca o universo, com o que significa cada uma dessas palavras e cada uma das nuances entre elas, a Sefirot, ou o que for. Então ele nos diz que nisso consiste o nosso principal trabalho, no serviço a Deus, como servir a Deus, como trabalhar sobre si, envolvendo o intelecto, mas condicionando, treinando o nosso intelecto. E para isso se requer esforço, e muito esforço. A pessoa tem que se esforçar, porque, como nós falamos, a pessoa pode ser dotada de um QI muito elevado, mas, em geral, o nosso intelecto aqui, ele foi treinado e quase está condicionado somente para pensar em coisas físicas, materiais, palpáveis, não é? Mas aqui se faz necessário, a pessoa se esforçar com o seu intelecto, alasagá elokit, para captar assuntos divinos, assuntos espirituais. Isso tem que ser feito de uma forma tal, quando nós sabemos que o intelecto, por assim dizer, que aquela ideia intelectual calou fundo na pessoa, quando ele desperta um sentimento, quando ele desperta e motiva uma emoção por parte da pessoa. Quando nós sabemos que a pessoa interiorizou de fato o conceito, absorveu esse conceito, captou a ideia,
quando aquilo está tão claro na mente da pessoa a ponto disso despertar no seu coração sentimentos correspondentes, emoções relacionadas com isso. Então isso significa a pessoa se esforçar para entender, internalizar um conceito divino até que isso se faça sentir dentro dela, no seu íntimo, no seu âmago. Ve'argashá apnimit. Por quê? Porque isso é um processo que acontece com o ser humano de forma geral. Ou seja, a pessoa entende que algo é bom. Isso quem não se deixa levar pelos impulsos, quem usa o seu intelecto para raciocinar, né? O ser humano como um ser racional. Então, as emoções devem ser não só filtradas, mas também regidas pelo intelecto. O intelecto deve direcionar as emoções e os sentimentos. Não a pessoa se deixar levar só pelas paixões ou agir de forma instintiva ou sem pensar. Não. A pessoa deve se conscientizar, em primeiro lugar, a nível intelectual, que algo é bom. E aqui nós estamos tratando de ideias e conceitos espirituais altíssimos, divinos. Então a pessoa deve saber meditar e refletir sobre isso. Isso exige esforço por parte da pessoa, como dissemos, porque em geral não estamos e não fomos condicionados para isso. Então a pessoa tem que se esforçar para meditar profundamente, entender os assuntos divinos, de forma tal que ela possa internalizá-los, que a pessoa possa absorver isso de maneira que isso até desperte emoções e sentimentos. No momento que desperta emoções e sentimentos, isso também motiva a ação. Em geral, o que leva a pessoa a agir, às vezes não é tanto o pensamento, a lógica, a conclusão lógica, mas sim as emoções. Por isso tem que haver esse processo. O intelecto desperta as emoções e as emoções despertam as ações, as atitudes. Ve'argashá pnimit. Então aqui ele nos diz que esses sentimentos internos, profundos, íntimos, que são despertados a partir do intelecto que medita sobre a divindade, meviá avodah bepoal. Isso é o que vai trazer o serviço na prática, o serviço a Deus, praticando as mitzvot, praticando boas ações, praticando o bem para o próximo e assim por diante. Então ele nos fala, nisso consiste o nosso serviço espiritual aqui nesse mundo. Tudo começa pelo trabalho, entre aspas, ou o nosso esforço em relação ao plano intelectual, de absorver as ideias profundamente, de maneira tal que elas despertem até sentimentos, e a partir dos sentimentos surjam as ações e as atitudes.